obrigado, Pai. Obrigado porque nós confiamos em Ti. Obrigado porque nós dependemos de Ti. Obrigado, Pai, porque nossa dependência está em Ti. Oh, Te damos graças, Senhor Deus, porque em Ti há esperança. Oh, existe uma esperança viva. Oh, a Tua volta, que tanto já se aproxima. Pai, nós Te agradecemos, Senhor, porque não tememos mal algum. Oh, nós não vamos nos atemorizar com más notícias, porque nós confiamos em Ti, nós estamos guardados em Ti. Oh, fomos salvos por Ti, fomos comprados com alto preço, o preço de sangue do Filho de Deus. Oh, aleluia, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo em o nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, grupo de louvor. Senta um pouquinho, amado. Boa noite. Você já chegou? Boa noite. Graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Diga assim: Deus é muito bom. E Ele é o meu Pai. Aleluia. Amados, nós estamos nos últimos minutos dos últimos dias, e muitas coisas sucederão até a vinda de Cristo. E Ele mesmo anunciou, nos evangelhos, algumas situações que serviriam de sinais: guerras, fomes, pestes, doenças. Mas em outros textos, nas cartas de Paulo, por exemplo, fala de pessoas que serão amantes de si mesmo, serão frios no amor. E nós temos ouvido, presenciado, acompanhado algumas situações por alguns meses aí. Situações de pessoas que nós de repente poderíamos estar convivendo, ou situações de pessoas que nem conhecemos, mas que ouvimos falar. E as pessoas estão tratando o pecado como normal. E eu queria chamar a atenção sua, que o próprio Jesus, em vários momentos nos evangelhos, Ele falou uma palavrinha: acautelai-vos. Acautelar significa tenha cautela, tenha cuidado, preste atenção. Eu queria que você abrisse, por favor, lá em Mateus capítulo 7. Verso 15. Diz assim, Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Acautelai-vos. Jesus chamando a atenção de falsos profetas que vão ensinar um falso ensino, uma falsa doutrina, que apresenta-se até com peles de lobo, de cordeiro, mas dentro são lobos devoradores. Em outras versões falam, são lobos esfomeados, querendo devorar. Acautelai-vos. Em Mateus capítulo 10, vai mais um pouquinho, verso 17, diz assim, a partir do 16 diz assim: e eis que
Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Era uma outra situação que ele estava aconselhando aos seus discípulos quando ele saísse. Acautelai-vos, preste atenção, tenha cautela, olhe por onde você anda, veja o que você está fazendo, veja com quem você está se associando, preste atenção ao ensino que está sendo dado atenção por você, por mim. Mateus, capítulo 16, verso 6. Diz assim: E Jesus lhe disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aqueles que chegavam tentando deturpar o ensino que Jesus estava propagando, estava ensinando ao povo. Acautelai-vos. Então, amados, esses três textos que nós lemos agora, todas as três referências é uma fala do próprio Jesus. Nós vamos ver outros autores da Bíblia, Paulo, João, falando sobre acautelai-vos. E se tem tanto essa palavra, acautelai-vos, que eu mesmo fiquei admirado com a quantidade que tem. É porque nós precisamos ter cautela onde a gente está indo, onde está o que a gente está ouvindo, com quem nós estamos andando, com quem nós estamos nos associando. Quantas vezes nós temos parado para pedir o conselho ao Espírito Santo, ao invés de pedir um conselho a uma pessoa que nem tem a palavra? Quantas vezes nós temos parado para se debruçar na palavra e ver o que a palavra fala a respeito daquela situação a qual eu estou vivendo, para que a gente tenha clareza para tomar decisões. Aí, ao invés de ouvir a palavra, buscar na palavra, ouvir o Espírito, eu vou consultar alguém que não tem nem o Espírito nem a palavra para me aconselhar. E a palavra está dizendo: acautelai-vos. Acautelai-vos dos homens maus. Tem outro texto que fala: acautelai-vos dos cães, que são homens impuros e maus. Acautelai-vos dos incircuncisos, ou aqueles que vivem cobrando pela circuncisão, que nem circuncisos são. Acautelai-vos. Nós estamos vivendo um tempo de muito cuidado. E esse cuidado, não sei se você notou nas últimas ministrações que os ministros têm passado por aqui, ele tem chamado a atenção, e eu vou te dizer, isso não é uma invenção, é o próprio Espírito chamando a atenção, fazendo um alerta ao povo dele: os dias estão se terminando, o dia do Senhor está próximo, você deve remir o tempo, deve aproveitar ao máximo o tempo que você tem, porque o Senhor está voltando. Mas às vezes a gente está adormecido, desapercebido da estação que nós estamos vivendo. Eu, ouvindo outras ministrações em outros estados, sabia que o Espírito é o mesmo e está fazendo o mesmo alerta, porque o povo dele é que precisa ser alertado. Então o Espírito Santo, ele está chamando a atenção: ei, tenha cuidado, preste atenção, sede santos porque eu sou santo, veja que o seu procedimento seja para glorificar o meu nome, preste atenção com o que você está fazendo com a minha própria vida que você carrega. E como o pastor Isaías ministrou agora há pouco, essa não é um tipo de ministração que deve nos trazer medo. É só uma ministração
que nos chama a atenção para nos posicionarmos como nós devemos nos posicionar em relação à palavra e ao Espírito, porque Ele nos ama. É impossível para quem é pai e é mãe ver um filho seu indo ao encontro de um precipício, vai se machucar, vai cair num buraco, vai entrar em problema, e o pai e a mãe dizer assim: ele está decidindo ir, deixa ele ir, para ver o que é que acontece. O pai e a mãe, eles irão alertar, se possível, até segurar, para que não se caia no precipício, para que não entre em problema. Quando uma criança está dando os primeiros passos, o pai fica acompanhando, mas logo ele vai ter uma ação de proteção, quando ele vê que a criança poderá se machucar. É possível até ele se jogar na frente para evitar uma queda, ou amortecer uma queda. Quantos casos temos visto? Isso é um cuidado de pai. E veja bem, nos últimos meses, o Senhor tem apresentado um cuidado de pai para com os seus filhos, alertando, chamando a atenção. E eu vou dizer aquilo que Ana Fábia falou: não estamos aqui falando que você está em pecado, pecando na beira do precipício. Estamos apenas alertando, te vacinando. Estamos apenas chamando a tua atenção, como o Espírito Santo tem chamado a nossa atenção, que nós precisamos estar vigilantes. A Bíblia fala sobre uma vigilância e uma sobriedade. Precisamos ser sóbrios e vigilantes. E a sobriedade, ela fala sobre uma atenção tremenda. Está ligado, está atento. Ou você está sóbrio ou você está embriagado. Não tem um meio termo. A embriaguez leva a pessoa a fazer coisa que não devia e nem queria, mas estava embriagado. E tem vários tipos de embriaguez que a Bíblia relata. Embriaguez com tanto trabalho, embriaguez com tanto cuidado com esse mundo, embriaguez com tanta idolatria com os próprios filhos. E essa embriaguez leva a uma falta de vigilância. Vai adormecer, vai fazer algo que não devia. Nessa noite nós vamos orar nessa pegada sobre estarmos alerta às coisas desse mundo, que, como a própria Bíblia fala, que tenazmente tenta nos atingir, nos alcançar, tenazmente, como uma cola. Existe até uma cola chamada cola tenaz, uma cola escolar. Tenazmente, ela quer nos segurar nas coisas desse mundo. Aleluia. Abra, por favor, lá em Lucas, capítulo 21. A partir do verso 34. Diz assim: acautelai-vos por vós mesmos. Você viu que o próprio Jesus, ele nos orientou: tenha cautela com os fariseus, com o fermento deles, tenha cautela com as coisas desse mundo. Mas aqui está chamando aqui, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Aquele dia que o texto se refere é o dia da volta de Cristo. Verso 35 diz: pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Verso 36, vigiai, pois, a todo tempo. Como? Orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem.
Esse texto ele traz exatamente um retrato dessa temporada que nós vivemos. Muitos cuidados desse mundo, as fascinações pela riqueza e tantas outras coisas querem nos embriagar, para que a gente esteja adormecido, desapercebido do dia da volta de Cristo. Mas o texto também, ele nos traz um alerta: vigiai. Diga assim: vigiai. Fala para o seu irmão aí: vigiai. Vigiai. Vigiai como? Orando. Não é fazendo outra coisa, é orando. Nós vamos conseguir vigiar bem orando. Eu já tive a oportunidade de passar e ver um vigia cochilando na frente de um prédio de madrugada. E se eu fosse o dono daquele prédio, meu Deus do céu, que garantia, que vigilância. Eu buzinei perto dele, ele quase caiu da cadeira. Buzinei de propósito, como se eu fosse o dono da loja. Passei pertinho, dei uma buzinada, pã, ele deu um pulo da cadeira, quase que cai. Eu acho que ele não dormiu mais não, naquela noite não. Não se vigia cochilando, não se vigia adormecido, não se vigia distraído. As coisas acontecendo e você, estou entendendo, Jesus está voltando, faz tempo que eu escuto essa história. Desde a minha avó já falava isso, mas nada aconteceu ainda. E por isso eu estou tirando crédito dessa palavra. Eu estou desacreditando. Vigiai, pois, orando. É tempo da igreja orar mais. É tempo de nós nos rendermos mais à palavra e o Espírito. É tempo de nós ouvirmos atentamente as instruções que a palavra e o Espírito nos traz. Porque os dias são maus. E não adianta a gente estar querendo ser melhor do que ninguém, porque fulano, ciclano, beltrano, um escorregou, o outro caiu, o outro... Porque a Bíblia também diz que você que está de pé, nós que estamos de pé, vigie ou cuide para que não caia. Faça cada um a sua parte. Lamente pelos irmãos que estão em problema, ore por eles, que é melhor do que estar fazendo comentários nocivos. Mas nós precisamos vigiar e orar e ser cauteloso com nós mesmos e por nós mesmos. O que nós estamos fazendo, ou o que nós estamos deixando de fazer, para que essa convicção da volta de Cristo esteja cada vez mais latente em nós. Porque quanto mais eu me apegar com as coisas lá do alto, menos eu vou ficar apegado com as coisas aqui da terra. E o inverso também é verdade. Quanto mais eu me apegar com as coisas da terra, menos eu estarei apegado com as coisas lá do alto. Não dá para servir aos dois senhores, não dá para se apegar aos dois. Aleluia. Você está animado, viu? Porque você está recebendo. Você está animado. Eu sei disso. Essa palavra cautelai-vos, ela precisa estar realmente na nossa mente e cair no nosso coração. Tudo que nós formos fazer, tudo que nós nos propomos a fazer, nós precisamos ter cautela. Como eu vou fazer? Como eu vou me apresentar? O que eu devo fazer? O que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Meu Deus, Ele está voltando. E o texto nos traz esse alerta. É melhor você vigiar, pois a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas. A oração, ela vai nos livrar das preocupações, dos cuidados com esse mundo, com a fascinação da riqueza e tudo aquilo que queira nos embriagar, tudo aquilo que queira nos roubar a sobriedade, porque são tantas coisas que concorrem com a palavra.
A Bíblia diz que nesse mundo são tantas vozes que nos fala todos os dias, em todo momento, tantas vozes, mas existe uma voz que precisa ser ouvida, que é a voz da palavra do Espírito, a voz do Senhor. Uma voz precisa ser atentada, ter dado atenção, ser dada atenção a essa voz, a voz de Deus. Então a voz de Deus nessa noite está dizendo assim: acautelai-vos, acautelai-vos. Aleluia, aleluia. Filipenses, aleluia, nós vamos orar. Filipenses 3:2. Paulo escrevendo aos Filipenses 3:1 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo já vacina para aquilo que ele vai continuar falando na sua carta. E no verso 2 ele diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, amados, o que a palavra nos chama a atenção é que nós precisamos ser cauteloso em todo o tempo da nossa vida. Não dá para ser imprudente e viver uma vida sem cuidado, sem cautela, sem zelo, porque certamente nós vamos colher um fruto amargo se nós agirmos contrário àquilo que a palavra está nos orientando. Vigia o que tu fala. Vigia o que tu fala. Não diz assim, por exemplo, eu estou morrendo de fome. Diga só, eu estou com muita fome. Porque se você continuar dizendo que está morrendo de fome, você vai morrer de fome. Porque nós vamos desfrutar daquilo que nós falamos. Não diga que não tem dinheiro. Diga que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que eu, na minha pobreza, se tornasse rico. Isso é o que a Bíblia diz. Começar a vigiar o que a gente fala e falar de acordo com a palavra. Aleluia, aleluia. Então vamos ficar de pé. Aleluia. E nós vamos seguir aquilo que temos sido instruído a fazer nos cultos de oração. Nós vamos orar em outras línguas agora. E vamos orar a começar a partir desse ponto. Orar por uma cautela cada vez maior na vida, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Orar por uma vida vigilante, sóbria, que dar atenção à instrução da palavra e à do Espírito. Não vai adiantar nada nós querermos que situações sejam mudadas, que problemas sejam resolvidos, se nós mesmos não queremos nos posicionar corretamente mediante a palavra. Se tem algo que eu preciso me corrigir, eu preciso me corrigir primeiro. É muito fácil cobrar perdão dos outros, mas eu e você temos liberado o perdão suficiente, conforme a palavra diz? É muito fácil pedir a Deus que nos dê mais dinheiro para pagar as contas, mas nós estamos organizados na nossa vida financeira quando o dinheiro chegar? É muito bom e pedir ao Senhor, me dê uma solução nesse relacionamento, mas você tem trabalhado para que o relacionamento, qualquer que seja ele, melhore? Você tem feito a sua parte? Ou está só esperando cair do céu a solução? Onde na verdade a solução está dentro de nós. A vida do próprio Deus nós já carregamos, está dentro de nós, no nosso espírito. E nós precisamos entender, Pai, a solução está aqui dentro. Me instrui e eu quero obedecer.
a toda e qualquer instrução que tu nos ordenar. Que cada instrução do Senhor seja de fato para nós uma ordem, não uma opção. Porque Ele é Senhor e nós somos servos. E às vezes a gente quer se colocar na outra posição. Ele é servo dos meus desejos. E os meus planos Ele precisa abençoar. E deixa eu te dizer, Deus não cria os filhos dele com capricho. Ele vai honrar a palavra, não pessoas. Então precisamos cumprir a palavra. E não apenas apresentar uma lista de situações para Ele resolver. Como um pedinte, se eu quero isso, eu quero aquilo, só pedindo. Aleluia. Amém? Então, se você é batizado no Espírito Santo, começa a orar em outras línguas. E nós vamos perceber, eu vou precisar da sua cooperação. Ore intensamente. Ore ligado com o Espírito de fato. Porque Ele quer compartilhar coisas nessa noite conosco. E nós precisamos juntos orar aquilo que está no coração do nosso Pai. Ora abacaçambre titia coxobra pamanamanaia que assintite. Rinia que o sambra tinerinária cachotro monoco sombra bababá. Rinta na manaia que assambra piperia que o sontro tobodo. Rodorobodoro do cosontro no manaia que assintitiridá. Rabababara badara cassantitiridá que o sontro do mu. Rotico do manaco sambra papieteridia que assintitiridê. E endrinaia que assambra babababarabadia que o sontro no manaia que assintitiridá. Roba barabadia que o chambra no monoio com o centro do rododoio com o manaia que a chintrina na manaia que a sentirida rababadia badabada caçambra rababa caçambra tinimio com o chambra do mono rindinia que a sambra panamanaia que a sambra parabada caçantirida Rananaya que o sombra panamanaya que o chutro do bodoyo roupa to no monoyo co sombra to monoyo co sintetir de aramanaya ca sintetir da rata da badara da badaka sambri que manaya que a sintetir de e andre dia do co sombra no monoyo co chobra to monoyo co sintetir da ya ca sandra da manaya o catada manaya que a sambra panima co chutro do bo ora manaki o sombra pia dedicação e assim que você tiver uma palavra, uma imagem, uma situação que Deus levantar no seu coração, traz para cá para a gente continuar construindo algo para essa noite. Reteria na manaia que o sombra barabadara da cacintiria que o centro no mono roupa babaradara da badaia que a sinteteria que a chambra tamanaria que a santa da badá Randi dirina manara da caçantaramania que o centro do bodo é o centro do mar. Rabababababara manara da manaia que a sombra pia no monoio que o centro do bodia que a xiditerdi. Rintenia que o sombra da manaia que a sombra taramanaia que o centro do bo. Ropambara manaia que a sentitiria que a sentiterdi. Rintinia eu com sombra tono manaia que a xantamanaia que o dorodo com sentitirda. Radana manaia que o santa monoio Mania que o Manaia que a Santa Dea que o centro do bom Yamba Knimia que a Santa Iteria da Manaia Chuta Madara da Bacata Rabadara na Manaia que o centro do Rupa Babababara Madaia que a Santa Continua orando, continua conectado com Ele.
rabadara da cassante tiria na manara da yakashatra na mana. O papa na bandara na mana aqui é o santo mono e o cosante tirida. Rititia na ramana aqui é o santo mono e o dordobo. O pamba bamba rabadia aqui é o santo tiridia da aqui é o santo do mundo. O pamba na mana aqui é a sambra tinira na cassante tarada. Existem coisas que têm sido apresentado para nós e que nós precisamos nos afastar. A Bíblia diz: acautelai-vos. Tenha cautela, tenha cuidado. Precisamos nos afastar. Na verdade, tem coisas e pessoas. E às vezes é até duro dizer que devemos se afastar de pessoas. Mas quando hoje à tarde eu estava orando a respeito daquilo que a gente ia conversar hoje à noite, o Senhor me trouxe essa imagem de perigo com relação a coisas e a pessoas. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Uma associação errada pode nos levar para um lugar errado. Eu pedi para colocar uma imagem, não sei se vai ser possível, quando for a menina vai botar aí. Mas começa a lembrar dessas placas de sinalização, onde tem uma placa amarela que chama para uma advertência, para chamar a atenção, e tem lá, perigo. Isso tem às vezes em quadros de luz, às vezes tem próximo de subestações de energia, em lugares perigosos que mexem com muita coisa. Perigo. É necessário pedirmos a instrução e a orientação do Espírito Santo para percebermos no coração aquilo que de repente nós estamos fazendo, praticando ou se envolvendo com coisas ou pessoas. E isso está danificando a nossa vida e a nossa comunhão com Deus. E a Bíblia está nos chamando a atenção nessa noite: acautelai-vos. Tenha cuidado. Você está correndo um sério risco. É um perigo. Aleluia. Vamos continuar orando. Se alguém perceber no coração, algo traz para a gente avançar nisso aí. Rotoboko sombra maramanara cassitidria cachambratanamanaya coçantrudubu randa dadadaya que a sambra piadurubanara namanaya que a sintitiride ratintini aqui a sambra para banaranaya que o sombra parada ratitiridio e o coçandrubuno e o coxintridina manara da manaka sintitirida rantiniri no mono e o coçambrato shiri de budo e o coçambra barabadara da caçanta taramanaya que a sintitiride e andritiria que o sambra pa bababababara caçambra titiria que o centro do mundo rapa barabadara da caçantra titira na manaya que a sintitiride rantini ao noro no e o coçambra pa baraka sombra titiri shabra tiniri na manaya que a sambra parabana rabi o doro budo e o coçambra panama caçambra tiride romano e o coçambra pampati tititirida caçambra taramana randi o no manaya que a sambra paradara da caçanta tiride rini o que o sombra pamba e a toco do badaka sintitirida ranti de minaka sambra pero do mono e o concentro do mu rote titiria que a santra manana na caçambra pabarada rediria manaya que a sambra parabada que o sombra patitiride rintinia monoco sombra pamanamia que a sintitiride e se britino co sombra papatata que a sintitirida chipritina manaya que a sambra parabadara que a sintitirida roto do bodoro do coçantro no monaya que a sintitiride rinte de monoio co sambra paramania que o centro do rite de que namanaka sambra tati yaknara na que sintitiride risho mandamada badaka sambra patata que a sintitiride rouba do monoio que o sombra paramania que a sintitirida ropa bababara da caçambra piatitibio com noro no muco centro do seridia caçambra para badaka sintitiride a chantaramanaia que dirida rapa batidi manak o sambra pinduro do boio com no manaya que o chatride que simbriti ni mina que a sambra terina robo do bodo com sombra pa badaka sintitiride etre dia na ramanara da caçante tibio do com centro no mu ropa babarabada que o sambra pa babaya cada ramanaya que a sintitiride
Eria Naramanara Manaya que a Sambra Titirio do Bodoro do Badara da Cassintete da Maná, Ratitirida e aqui a Sintete de aqui o Chotro no Manara Manaya que a Sinterda, Rintel no Manoio co Sambram Pambabara de Oco Sintete, que Sintidia que a Santra Tamanara, Roti do Bodoio co Sombra Pambara de aqui o Sintete, e a da Badara daqui a Sambra Tamanaya que o Santro do Mono, outra no Bodoro do Bodo que o Santitiria que a Santa da Maná. Ramanaya de aqui a Sambra Pá de Deus com Sambra para a Sintite, Simbritinioko com Sambra Taramanaya que a Chambra para de que o Centro do Bo. Ora Manorio com Sambra Pá Naramanaya e aqui a Sambra Pá Babara da Sintite. Ora Manaya que a Santitirida. Ora Manaya que o Sambra no Monoio com Sambra. Beti de aqui a Sambra Pá Babara da Maia que a Sambitirida. Choto do Bodoio com Sombra Pambara Manaya que a Deria que a Sintitiride. Reti de Ananaya que a Sambra Pipoto do Monoio com Sombra Baramana. E Trinaya que a Santo do Monoio com Santa Tabada. Brabia do Monoio com Sambra Pambara Badaria que a Sintitiride. O Prapanamanaya que a Sintitio no Monoio com Chopropanamana. Rotinto Monoco Sombra Papanea que o Santo Toia que a Sintitiride. Que Simbriti Mia que a Chambra Pamanaria. Oh, eu monoio com sombra paradara da Cassintiterda. Rede de Adaramanara da Cassintiterda. Rodoro do monoio com sombra piante de aqui a Sintiterde. E aqui a sambata da Badara da Cassintiterda maná. Rotobodo com sombra para manara manara aqui a Sintiterda. Oh, aleluia, Pai, nós te louvamos, Senhor, porque existe já uma ferramenta chamada oração, onde nós vamos afinar contigo, Pai, a nossa comunhão, para que nós possamos vigiar de uma forma adequada. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu povo atento, acautelado nesses últimos dias, ligados naquilo que está fazendo, e com quem está se associando. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Obrigado, Senhor Deus, porque assim como tu ama os teus filhos, tu corrige, tu chama a atenção, tu traz o entendimento, Senhor, para que nós possamos andar corretamente e não ser pegos de surpresa, nem ser subtraído de uma vida santa, nem ser retirado da condição de filho, para que nós não estejamos de pé na tua volta. Nós precisamos estar de pé, nós precisamos estar vigilantes. Oh, Pai, obrigado, Senhor Deus, por esses alertas dos últimos dias. Oh, alertas dos últimos dias. Nós vamos sim prestar atenção, nós vamos sim considerar aquilo que tu estás trazendo como verdade, para que nós possamos seguir e não se machucar. Oh, aleluia, muito obrigado, Pai. Somos gratos a ti, Senhor. Somos gratos pela tua bondade, somos gratos pela tua fidelidade, somos gratos pelo teu zelo e teu cuidado sobre cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por estar nos chacoalhando mais uma vez nessa noite. Oh, e nos mostrando que nós dependemos de ti, precisamos de ti, e sem ti nada podemos fazer. Oh, te damos graças, Pai. Te damos graças, Senhor. Ora na mamamacassambra titiriaia coxambra porobodo. Você que recebeu da parte de Deus algo, traga para compartilhar aqui e construirmos algo segundo a vontade de Deus. Roupa do monocossambra aqui manaia caste ratanamana cassambra pedoro do baia que a santra da maná. Rata da badara da que a sambra pedoro do monoio que o sambra parada cassim de terde. Riante o nomo no yoko sambra chapada casantin teride ro na mão do yoko sambra pabarapa da casantin terida. Oh, obrigado porque tu sempre chega antes, Pai. Oh, tu sinaliza, tu mostra, tu nos apresenta, tu nos chama a atenção. Obrigado, Pai, por esse cuidado de chegar antes e nos avisar e nos recomendar. Rada da manara da casantin terida. Ropa babara badara da badara da cassambra pamaramanaya que a sentiride. Roto todo monoyoko sambra pandia no monoyoko sanchitide. Rintinia que o sambra podo monoyoko sambra paramana. Rata da badaya que a sambra tiniria que o sotronomo. O baba babara manaya que a sambra petirida. Chimbrite de yoko sombra pamanamanaya que a sentiride. Ora intensamente. Ora badara do sombra tinia nania que a sentiride.
Rede aqui no Rumana na Cassambra para Badai aqui o centro do Bu. Roubando no Mono Yoko Sambra Pamba Barana na Cassinti Tirde. Rinta na Manioko Sambra Pedra aqui a Santa Tirea aqui o centro do Mu. Roto do Yoko do Dubai aqui a Santa Tirda. Ramba Bamba Diamono Yoko Santa Tirde. E Edre dia de Yoko centro do Mana aqui a Santa Tirda. Rapa da Badai aqui o centro do Bu. Roto do Bodoio com Sambra Pamba aqui a Santa Tirde. Cheria Neia aqui a Simpet Nemanaya aqui o Sambra Pamba Marana. Roto do Dodoio com no Monoio com Sambri Pia aqui a Sambra Panarana. Rede Canarana Manaya aqui a Sombra Pamba Maramanaya aqui o Santa Tirdo. Ropamba Bavaria aqui a Sombra Pamba Baradaya aqui a Santa Tirde. Rede Naramanaya aqui a Sambra Paramana. Roba Maramanaya aqui a Sambra Patin de Neminaya aqui o Sombra Pamba Baradia. Oh, dirido eu com sombra patin derinia com centro do bu. Choca da namanaya que a sintiteride. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Me veio agora a imagem de um exército. E nós, como igreja, nós somos considerados o exército de Deus vivo. Amém? Fazemos parte do exército do Deus vivo. Mas deixa eu te dizer, como nós vamos colocar medo no inimigo se esse exército não está posicionado para guerrear, para lutar? Ele está embriagado com as coisas desse mundo. Ele não está sóbrio, nem muito menos vigilante. E nós vamos orar por posicionamento. Posicionamento mediante a doença. Posicionamento mediante a depressão. Posicionamento mediante a ansiedade. Posicionamento mediante a solidão. Posicionamento para aniquilar sofismas e fortalezas. Posicionamento contra divórcio em nosso meio. Posicionamento contra falta financeira no nosso meio. Aleluia. Precisamos ser ousados o suficiente para que o inimigo ele fuja de nós. A Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Às vezes a gente está se sujeitando ao diabo, resistindo a Deus, e aí não tem como o diabo fugir de nós. Temos que seguir aquilo que a palavra instrui. Precisamos obedecer a Deus, se sujeitando, para que assim nós possamos resistir. Um exército vigilante, em prontidão, bem posicionado, vai resistir ao diabo. Porque todos os dias vai chegar coisa batendo na nossa porta. Quer seja o pecado, quer seja a falta, quer seja a sugestão para deixar de fazer algo, para desistir do departamento, para desistir de pessoas que nós estamos orando, crendo e investindo todos os dias. Mas para cada situação precisamos ter algo para abrir a porta. Se for o medo bater na porta, manda a fé abrir a porta. O medo vai dizer assim: eu bati na porta errada. Se for a doença bater na porta, manda a cura abrir a porta, porque ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Se for a falta batendo a porta, manda a prosperidade abrir a porta. O Senhor é nosso pastor e nada nos falta. Para cada situação que o diabo vai levantar, nós precisamos estar prontos para resistir com a palavra. E nós vamos orar agora em outras línguas sobre o posicionamento do povo de Deus nesses últimos dias. De vigilância, de cautela, de submissão ao Senhor,
de sujeição à sua palavra e ao seu espírito, de obediência às suas instruções e de resistência ao diabo. Ora bacassambra panamanacassim beperiodo cosombro tomonaranama. Ratititi yakanaramanaia que o sobrotoro gochitre na manaia que assintiterde. Retinaia cosambra pambaba barabadara que assintitida. Retinimunoio cosombra pambaranamana. Yetri dia que o santititeria que o santronomo. Rocho no moio cosambra baramanaia que assintiterde. Entre nio que eu sombra, pomonio que eu sombra, pabeto que eu sintitirde. Ratanamanaca sambra, pa que eu sontronomo. Roto do boco son choromanara namanaia que a sintitirda. Rania nanaia que a sambra, paradeu que eu sontronomo. Xiria ganamanaia que a sintitirda. Ramania que a sambra, pianerniaia que a sotobadara da casintitirda. Rintinia que eu sombra, pamaramanaia que eu sontronomo. Rorobodo eu que sombra namanaia que a sintitirda. Rede de aqui a sambra para manaya que eu sou trono chambra podo bodo que eu sou trono manaya que assim te terde rintinia que assim bitiri manara manaya que eu sou badara badaya que assim ta manara nama rababara badara daya que a sambra para manaya que eu sou badara eu que sou trono rocho doro do bodo eu que sou sombra para manaya que assim te terde rintinia que eu sou batano no eu que sou badaya que assim te terda rantana manaya que a sambra para badaya eu que sou todo bodo rotino eu que eu santinire ya chana manaya que assim te terda badara roba na manaya eu que sombra para mana manaya que assim te terda roto do bodo eu que sombra para mano eu que sombra para na rinto no mano eu que sintete de ya que assim te terde Yandine aqui eu sombra para manaya e aqui eu sobra bababara badarada Rio no mono eu co sombra para meu no co santo doro mono eu co sintitere rinto totio do bodo eu co sombra para mana rinte de aqui a sombra para mana e aqui eu santo no mono oramos pelo teu povo fortalecido no Senhor e na força do teu poder fortalecidos no Senhor e na força do teu poder fortalecidos no Senhor e na força do teu poder oh, para se sujeitar a ti e resistir ao diabo rotono manaya que o sombra para bababara badarada e aqui a sintitere Rinta na manaya que a sambra pa na manaya que o santo bodoro do bo roti no monoio que o sambra pa doro do badaya que a sintiterida rana na manaya que a sambra pa mara manaya que o santo do bo rancho do badaro do que o santo do badaya que a sintiterida rinta dia que o santo no monoio que o sambra para manara na que a sintiterida rota te do bodo que o sambra para manara na manara na que a sintito bodoro do que o santo do bo Ronto no monoio ko sombra pamba bara manaya ka sombra patike rintenaya ka sombra panama do ko sombra pamba barada rinta na manaya que a sombra tinte teteria que o sombra paba baba yambra pana manaya que a sombra tineio ko sombra padoyo roto no monoio ko sentitiria que sintetiria manaya ko santrabada o tadabarabada ka sombra pintiria monoio ko santrodobo e antro do batoto ko sontoro manaya que a sintiterde rintenia que o sambra pabarabada que a santra dimenia que o santra na mana roto do ko santa na manaya que a santite que sembri pinaya que a sambra parabada que a santubo chabra pombo boro monoio ko sintite rintenio ko sambra taramana ya que a sambra paramana Rede ya que a sambra panameo que o sombodo roto no manaya que a sampitia randa mamara manaya que a sambra petirio oi eu do eu co sampra parada obrigado Senhor Deus porque a intimidade contigo vai produzir força para enfrentar e vencer toda e qualquer intimidação do adversário. Oh, obrigado pela intimidade cada vez maior, uma intimidade cada vez mais forte, uma intimidade, Senhor Deus, cada vez mais alinhada com a Tua Palavra, para vencer toda e qualquer intimidação, toda e qualquer intimidação. Oro badarei aqui o sombra para barabadai aqui assim de tirei. Rochana manamana caçambra para dar assim de tirei. O brabada aqui o sombra para baramanai aqui assim de tirei. Broto do bodoro do yokosum para baramadai aqui assim de tirei aqui o santo do bu. Ai a caçam para papa tieturo bodo yokosum para papa para biaderda. E tinha aqui o som para pambare do que o chutromono yokosum para manai aqui assim de tirei. Ratendirio no mogosom para pambarabadia aqui a santa querida. Aleluia. Aleluia. Alguém recebeu algo da parte de Deus e quer compartilhar?
antes de nós continuar. Graça e paz, irmãos. Duas palavras: coração inflamado. Chegou para mim, coração inflamado. Eu creio que diante do que foi ministrado hoje à noite, né, nós devemos nos acautelar, devemos ter cuidado, em outras palavras, né, devemos vigiar, foi falado isso também, e nós devemos ter cuidado, vigiar o nosso coração, porque senão as coisas que vão chegando, vai inflamando o coração. Ninguém erra assim, ou ninguém, vamos dizer assim, se afasta do Senhor, ninguém faz algo sem antes o seu coração não inflamar. E eu estava pensando, e eu até peguei o celular para procurar alguma coisa, e eu me lembrei dos irmãos de José, da Bíblia, né? Os irmãos de José deixaram o coração deles ser inflamado por aquele sentimento de inveja, porque José era o filho querido, preferido do seu pai. E eles deixaram aquele sentimento inflamar o seu coração, e eles foram planejando. A inflamação vai gerando. Você percebe que às vezes basta uma coisinha para que uma pelezinha da unha que se levanta, não é? Incomoda, inflama. E se a gente não tirar, vai formando uma ferida, e aquilo vai crescendo, vai crescendo. Então nessa noite se falou muito sobre acautelai-vos. Cuidado, vigiai. E ele disse que viu a placa com o nome perigo, não foi? Então, eu acredito que nessa, não foi? Perigo, cuidado, atenção, perigo. Então, eu acredito que nessa noite o Senhor está nos chamando para perto, para nós cuidarmos do nosso coração, não deixar o nosso coração se inflamar com as coisas. Amém? Então, eu queria, pode orar? Posso orar? Queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por corações que se deixaram inflamar, mas o Senhor tem um remédio certo para desinflamar esse coração. Aleluia, a tua palavra diz que o amor, ele cobre multidões de pecado. A tua palavra diz que o amor, Jesus, Deus é amor, e nós cremos no teu amor, Pai, lavando os corações que estão inflamados, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agora. Eu oro em concordância com os meus irmãos por corações que estão inflamados. E eu declaro agora o teu amor, a tua palavra, que é cura, que é vida. A tua palavra curando, lavando, limpando, tirando, Pai, toda a inflamação, para que não venha infeccionar, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro agora corações que estavam inflamados, Pai, sendo lavados agora pela tua palavra, em nome de Jesus, e esses corações sendo curados, em nome de Jesus. Se havia intento mal no coração, se havia um engano das trevas nesse coração, nessa noite eu declaro que seja livre, que seja curado. Coração que estava inflamado por causa de pessoas, por causa de situações, por causa de problemas que viveu, Pai, eu declaro nessa noite esse coração sendo livre, sendo limpo, e essa pessoa estando agora livre para correr a carreira, sem peso, sem nenhuma inflamação no seu corpo, porque inflamação traz uma limitação, Senhor. Mas nós não seremos limitados, Pai, por causa de nenhuma inflamação. Mas eu declaro, Senhor, nós estamos limpos, livres, sem nenhuma inflamação no nosso coração. O nosso coração está limpo, foi lavado pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, o sangue que foi derramado naquela cruz é muito precioso, custou um alto preço, e nós não vamos, Pai, perder o poder, perder, Senhor, essa cura tão grande que o teu sangue proporciona, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro corações
livre de toda e qualquer inflamação, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quantos podem dar graça por corações livres? Aleluia. Desinflamados. A inflamação, como nós sabemos, é um sintoma de doença. Mas nós oramos agora, nessa noite, por todos os corações livres de qualquer que seja a doença, em nome de Jesus. Aleluia. Senta um pouquinho. Queria ler o último texto aqui com você. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 14. 2 Pedro 3, 14. E diz assim: por esta razão, ou seja, você precisa ler o que foi registrado antes para você entender qual é a razão. Aí fica como um dever de casa. Mas aqui fala sobre o ensino e a incredulidade de muitos sobre a volta de Cristo. Mas diz aqui: por esta razão, pois, amados, diga assim, está falando comigo, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do Senhor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele. Verso 17 diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Aleluia. Pedro estava chamando a atenção de nós, igreja, amados, somos considerados como amados, que nós precisamos atentar para aquilo que está escrito acerca da vinda de Cristo, e que nós precisamos estar bem firmes na nossa decisão de aguardá-los com expectativa dessa volta, porque muitos deturpam, e como eu tinha dito, muitos, quando nós vamos falar do Evangelho, falar a verdade, alguns até dizem: quando isso vai acontecer? Já fazem tanto tempo que falam da volta de Cristo, e eu nunca vi nada acontecer. Mas Pedro, chamando a atenção, diz: vós, pois, amados, prevenido como estáis, acautelai-vos, e não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, nós vamos descair ou deixar para lá a nossa própria firmeza. Que nós possamos estar firmes nesses últimos dias, a cada dia, vigilantes, sóbrios, acautelados com relação às coisas do Senhor e principalmente à volta dele. Que nós possamos ser encontrados, como diz o texto, encontrado nele em paz, sem mácula, ou seja, sem nenhuma mancha, irrepreensível, sem nenhum tipo de repreensão, ausência de repreensão, sem mácula, sem nenhum tipo de mancha. Aleluia. E quem cuida disso somos nós. Já foi dado em outras ministrações aqui acerca daquilo que foi falado lá no acampamento, quando foi dado o exemplo de uma roupa branca que se usa, e quando se usa essa roupa branca, exige um cuidado maior, para que não suje, não manche, porque toda mancha que cai em uma roupa branca é mais difícil de ser retirada. Mas lá no acampamento foi falado algo ainda mais forte, que é possível manchar as vestes brancas, mas também é possível ainda perder essas vestes, sem direito à restauração. Então o cuidado está comigo e está com você, de vivermos uma vida acautelada, para nos apresentarmos firmes, de pé, diante dele. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra. Medita sobre isso, porque é o alerta do momento.